pode nos falar, por gentileza? Eu tenho grande preocupação porque muitas vezes eu vejo uma igreja muito voltada para si mesma, uma igreja muito centrípeta, muito fechada em si mesma, às vezes até adorando e cultuando e desenvolvendo uma atividade interna, mas pouco uma igreja encarnação de Cristo neste mundo. A igreja precisa se fazer presente não só na política, e hoje tem sido muito forte isso com alguns movimentos, principalmente a respeito da homofobia, mas eu diria para você que a igreja precisa viver o Evangelho. O crente precisa viver o Evangelho. O homem de negócio cristão, o empresário, o executivo, o profissional liberal, o pedreiro, o carpinteiro, viver o cristianismo no exercício da sua profissão, de maneira que a gente tenha condições de uma vida melhor nesse país, que sejamos sal da terra e luz do mundo. Então a igreja precisa se tornar viva fora dela, não pode ser um sal dentro do saleiro. E na minha preocupação eu incluiria a importância da igreja estudar a palavra de Deus, se aprofundar no estudo da palavra de Deus, que é o manual do nosso proprietário, e que nós, conhecendo a palavra de Deus, teríamos condições de saber agir. O dilema hoje, um dos dilemas hoje é que nós vivemos no que é chamado de pós-modernidade, onde há a valorização da vontade pessoal, da subjetividade, cada um quer interpretar a Bíblia do seu jeito, em vez de deixar a Bíblia interpretar-se por si mesmo e se tornar real em nossa vida. Então esse é um grande desafio que eu vejo hoje para a igreja. Claro que há muitas igrejas desafiantes, muitas igrejas que não só testemunham de Cristo, mas também vivem o Evangelho. E aí é outra preocupação, já a terceira, que infelizmente com o correr do tempo, com uma influência forte dos missionários, acabamos transformando o cristianismo em atividade eclesiástica, em ocupacionismo. Essa é outra grande preocupação. O cristianismo é mais do que isso. O cristianismo é vida, o cristianismo é discipulado, é discipular, é viver o Evangelho, é render-se aos pés de Cristo, né? Mas uma outra preocupação que eu tenho é a igreja mercado, que mostra um Deus servo, que mostra um Deus serviçal, um Deus garçom, para atender o próprio projeto de vida boa da pessoa. E essa igreja de mercado, principalmente neopentecostal, mas também não necessariamente, é uma igreja que procura demonstrar que a teologia ela deve desenvolver-se dentro de uma obtenção de vantagem diante de Deus. Então, até recentemente fiz um estudo a respeito dos novos movimentos religiosos, cristãos ou não, e tenho descoberto que a teologia, a sociologia, a antropologia, a filosofia não conseguem ter um vocabulário suficiente para explicar essa igreja de mercado e movimentos paralelos, até não cristãos também, de mercado, de permuta e troca. Mas você tem que utilizar, por incrível que pareça, a economia clássica, um paradigma que a gente chama de escolha racional, de modo que você vai utilizar as leis de mercado para compreender o tipo de evangelho que está sendo pregado por intermédio desses pregadores e igrejas. Então essa é outra grande preocupação, distante do evangelho, né? Nós temos uma igreja mística hoje também, que procura misturar situações ou práticas ou símbolos ou objetos de outras religiões, tentando assim atrair o público, especialmente religiões afro, né? Quando você vê pessoas utilizando um sal, um vale do sal, usando uma ruda santa, para tentar atrair esse público, como que no uso de alguns princípios mercadológicos. Eu, então, hoje conclamaria a igreja a uma volta às Escrituras, necessária e importante, não só do ponto de vista doutrinário, não só do ponto de vista eclesiológico, mas também do ponto de vista da vida cristã, vida individual, e buscar Deus não para ser salvo meramente, buscar Deus não meramente para conseguir algo dele, mas para viver o cristianismo em sua essência, isto é, viver para a alegria e a glória de Deus. E aí nós, infelizmente, é um outro dilema, transformamos a salvação na principal meta da pessoa, e a salvação ela é um ponto de partida para você ser reconduzido ao estado original das coisas, de onde nós caímos, em Adão,
para vivermos para a alegria e glória de Deus. Claro que uma mensagem dessa não é compatível com a pós-modernidade, mas esse é o Evangelho da contradição com o mundo, contradição com a cultura e dos paradoxos. E realmente por isso que em Coríntios Paulo fala que o Evangelho é loucura, né? Então esses são alguns desafios hoje para uma grande reforma na igreja. Reforma da igreja, reforma da vida cristã, reforma do nosso compromisso com Deus. E esses são alguns compromissos fundamentais, transformando Deus de serviçal, de garçom, no nosso Senhor. E eu trocaria até a palavra Senhor por proprietário, dono, e encontrando assim a nossa razão da existência. E eu concluiria aqui com uma citação do filme Matrix, quando Neo vai pegar a pílula entre a azul e a vermelha e é dito para ele que se ele pega a pílula azul, ele continua na realidade que ele está vivendo. Se ele pega a vermelha, ele vai negar essa realidade e vai viver a verdadeira realidade, né? E o Evangelho é mais ou menos a mesma coisa. Quando você nega a sua liberdade, você conquista a verdadeira liberdade. Quando eu vou adorar a Deus e não quero saber qual é o meu sentimento, mas eu quero saber se vou me sentir bem ou não saindo do culto, mas vou adorar e reconhecer que Deus é o meu rei, é o meu soberano, que a minha vida está nas mãos dele e que eu quero servi-lo em tudo. Quero colocar tudo no altar de maneira que ele seja o grande rei da minha vida. Então aí eu entrego a minha liberdade e bem-vindo ao mundo real, né? Mundo do real, como diz o Matriz. Sem dúvida, há uma preocupação com cristãos, e eu já escrevi um artigo, creio que foi para a revista Consumidor Cristão, demonstrando que seremos a maioria da população em 2020, mas seremos a maioria em número ou seremos a maioria em qualidade? Essa é a grande questão. Então hoje vejo pessoas, líderes evangélicos, envolvidos em questões ligadas a aproveitamento político ou a projeção de nome ou coisa do gênero, e isso não me soa bem. Eu acredito o seguinte, que nós devemos discipular homens e mulheres que tenham vocação política, para que exerçam funções nos mais variados cargos eletivos ou executivos ou funcionais, para que nós tenhamos a ação também de Deus por intermédio dessas pessoas. E eu acredito na necessidade de nós nos envolvermos na política desta maneira, discipulando com a palavra de Deus líderes que tenham vocação política. Eu não sei se necessariamente, como um pastor, a não ser que ele tenha vocação política, se necessariamente ele deveria ser ou não político, né? Eu acredito o seguinte, se cada um tem a sua vocação. Se a minha vocação é ser professor, pastor, e essa, tudo bem. Mas se também no meio tiver, Deus me mostra que claramente que eu poderia estar na política, bom, é um outro desafio. Eu hoje, particularmente, não sei amanhã, não tenho qualquer desejo ou sentimento, mas eu fico imaginando aqueles líderes, colegas, que às vezes se valem da sua função de liderança religiosa e denominacional e muitas vezes vão atrás da política para projeção. Não deve ser esse o nosso caminho. Nosso caminho deve ser exercer a cidadania responsável, exercer um testemunho cristão e influência como sal da terra e luz do mundo. Eu acho que esse é um grande desafio. Valeu.